turminha 20 FC04, bem-vindos a mais um conteúdo. Vamos trabalhar hoje limpeza e desinfecção e ainda falar sobre EPIs. Então, vem nessa pegada, a gente ainda tá nessa pegada de microbiologia, de doença. Nós falamos sobre alguns patógenos, sobre algumas doenças no nosso último encontro e hoje a gente vai aprender como eliminá-los, como fazer a limpeza adequada de cada tipo de material que a gente tem nessa área da saúde, que é muito abrangente, né? E como você vai conseguir realizar isso. Então, muito importante você saber, além da gente conversar sobre EPIs, sobre os equipamentos de proteção individual, que é imprescindível para o profissional de saúde. Então, vai lá, pega teu módulo, eu tô aqui já te esperando, o teu módulo de atendente de farmácia, vou me diminuir, ficar aqui no cantinho, mas eu te aguardo para a gente trabalhar nosso capítulo 14 e 15, a partir da página 87, tá bom? Então, já passei aí as informações da página, dos capítulos, do módulo, então vamos começar, vem comigo, bora lá! Gente, inicialmente eu queria que vocês entendessem que nós precisamos classificar todos os instrumentos que a gente utiliza na área da saúde. Então, na área da saúde a gente utiliza muita coisa, né? A gente tem muitos insumos, tem máscara, tem material para entubar, tem bisturi, tem estetoscópio, tem muitos equipamentos. E esses equipamentos, vocês concordam que são equipamentos que podem sim ser veículos de contaminação, de transmissão de doenças, não é isso? Se a gente pensar aí, por exemplo, no exame como a realização de uma endoscopia, que a gente tem lá a passagem de uma mangueira, como vocês conhecem por aí, né? Mas é de uma sonda, de um catéter ali naquela região orofaríngea, descendo lá até o estômago. E se esse material não for bem executado, limpo, manuseado, eu posso contaminar outra pessoa, né? Se a gente pensar em uma agulha, numa seringa, num bisturi de uma cirurgia, são objetos que eu vou precisar limpá-lo, desinfectá-lo, esterilizá-lo muito bem para que a gente consiga trabalhar novamente com ele, certo? Porque existem materiais descartáveis, né? A gente sabe que tem máscara descartável, tem agulhas, as agulhas hoje são praticamente todas descartáveis, mas algumas não, gente. Alguns materiais ainda são de reutilização. E esses materiais eles vão precisar passar por um processamento para serem limpos, para serem desinfectados, para evitar a transmissão dessas doenças, desses micro-organismos que a gente viu no nosso conteúdo passado, certo? Então, para iniciarmos, a gente vai primeiro entender o que é um insumo, o que é um produto da área da saúde crítico, não crítico e semicrítico, tá bom? Então, bora lá. Gente, a gente define os artigos não críticos por artigos que não vão ter contato com algo interno do seu corpo, né? Então, não vai ser introduzido nada no seu corpo. É aquele objeto que vai ficar só na superfície, de maneira superficial do seu corpo. E que vão ter contato apenas com sua pele íntegra. Então, aqui a gente lembra aí de um estetoscópio, de um termômetro, de um aparelho para verificação de pressão, né? Desses aparelhos aqui de coletores de urina no hospital, que é uma comadre, um papagaio, que são materiais da área da saúde, mas que não vão ser introduzidos no corpo do indivíduo, que não vão ter contato com sangue, com a pele machucada, com um corte, com um ferimento, né? Vão apenas ter contato com a parte ou com os fluidos, que são urina e fezes, né? Ou apenas na parte íntegra da pele, o termômetro, o aparelho de verificação de pressão, certo? Então, a gente diz que esses artigos são chamados de não críticos. Quanto mais crítico, mais tem contato com a parte interna do corpo, tá? Então, como eles não têm, como são materiais que vão ter contato apenas com a pele íntegra do paciente, sem corte, sem lesão, sem cirurgia, nada disso, eles apresentam muito baixo risco de transmissão de infecções. Então, por ter esse baixo risco de transmissão de infecções, eles são chamados de artigos não críticos, tá? Aí nós vamos ter os artigos semicríticos, que aí são aqueles que vão sim ter contato com a pele não íntegra, que vão ser introduzidos aí em alguma cavidade corporal do paciente, em alguma mucosa, certo? Mas que não necessariamente vão aí poder levar doenças mais sérias. Aqui eu chamo muita atenção para o espéculo. A mulher aí que já fez o preventivo sabe que a gente introduz aí na vagina um dispositivo chamado de espéculo. Ele não é não crítico, porque ele vai ter contato com sua mucosa, vai ter contato com sua parte interna, né? Mas também ele não é crítico demais, não.
Ele fica ali no meio termo, tá? Por quê? Porque ele vai ter contato com os fluidos vaginais, com as secreções vaginais. Mas ele não vai aí entrar em uma lesão na corrente sanguínea, né? Em um vaso aí, que aí quando a gente tem a introdução de alguma coisa na cavidade sanguínea, lá na cavidade do vaso, onde vai ter contato com o vaso sanguíneo, aí o risco de infecção é bem mais alto. Então, aqui os semicríticos a gente classifica pelas sondas também, né? Então, a sonda lá, nasogástrica, a sonda que eu falei, né? Que pode passar lá na parte da realização da endoscopia, é um artigo semicrítico. A sonda para alimentação de alguém que não consegue estar se alimentando pela boca, precisa passar uma sonda, é um artigo semicrítico. A sonda lá da via uretral, certo? Lá na uretra do homem ou da mulher para ajudar a fazer xixi, a gente chama também de artigo semicrítico. Como também o espéculo vaginal, que é aquele dispositivo que a gente introduz lá na vagina da mulher para visualizar melhor o colo uterino. Também é um artigo semicrítico, tá? Então, apesar de ter contato aí com pele não íntegra, ele vai apenas aí nas mucosas, e as mucosas elas vão estar íntegras. Não vai aí um dispositivo entrar direto na corrente sanguínea e poder levar algum micro-organismo, certo? Então, ele vai ter contato ou com a mucosa gástrica, esofágica ou com a mucosa vaginal. E apresenta risco de transmissão de doenças, sim, com certeza, por isso que a maioria deles é descartável. Mas ela pode sim ser reutilizada se for bem feita, limpa, de maneira adequada, que a gente vai já ver como se limpa artigos semicríticos. Já os artigos críticos, gente, aí são aqueles invasivos realmente, né? Eles vão invadir pele, mucosa, todos os tecidos e até o sistema vascular. Então, vai para dentro do seu vaso, né? Vai para dentro dos órgãos. Então, aqui a gente chama atenção para os bisturis, para as agulhas, né? Os catéteres, materiais de implante. Então, aqui são artigos críticos na sua máxima totalidade. Aqui, muitas vezes, eles não são reutilizados. E quando precisam ser reutilizados, eles precisam de um tratamento muito, muito completo para evitar essa transmissão de doenças, de micro-organismos e, consequentemente, né, não trazer consequências para aquela pessoa que está utilizando esse artigo, certo? E como é feito a limpeza de cada um desses equipamentos, certo? Então, os materiais críticos, eles são feitos a limpeza deles é feita através da esterilização. Então, esses que eu falei que tem a invasão, que entra lá no vaso, né, que tem que ser feita esterilização, tem que ser realmente feito o processo de esterilização, onde a gente vai utilizar, além da limpeza, materiais aí de limpeza. Além disso, a gente vai utilizar o calor, a alta pressão, a gente vai ver já já isso. Os materiais semicríticos, que são aquele que fica no meio termo, a gente apenas faz uma desinfecção e já é suficiente, né? Por exemplo, aí aqueles materiais para nebulização. O material de nebulização é um material que a gente meio que subentende que ele é semicrítico, né? Ele vai ter contato ali com sua via aérea, mas a desinfecção é suficiente. E já o material não crítico, que é aquele que não vai ter contato, né, com nenhuma pele não íntegra, a gente faz somente a limpeza, certo? Então tem que ficar bem claro. Crítico, desinfecção, limpeza e esterilização. Então, todos os processos de limpeza, certo? Faz a limpeza, faz a desinfecção e ainda tem que fazer a esterilização. O material semicrítico, baixa desinfecção, isso já dá certo. E o não crítico, apenas uma limpeza, certo? Então, material crítico, esterilização, semicrítico, desinfecção e não crítico, apenas limpeza. E como é essa limpeza? Então, os materiais não críticos, eles vão apenas precisar da limpeza. E ela é feita através de fricção mecânica, manual. Então, é como se você estivesse lavando sua louça com água e com detergente, tá? Pode ser utilizado algum sabão bactericida, alguma coisa desse tipo, mas muitas vezes não é necessário. Então, é uma limpeza bem manual mesmo, que pode ser feita numa pia, né, específica para aquilo. Você vai usar o detergente, desinfectante, algo desse tipo, junto com uma bucha, um material que faça essa fricção. Já existem essas lavadoras, que a gente chama de ultrassônicas, que elas fazem a limpeza e esse papel de limpeza mecânica, que sua mão você faria, ela mesma faz sozinha. Mas nem em todo canto tem, certo? Alguns hospitais, alguns centros de esterilização, que todo hospital tem que ter um centro de esterilização, eles têm essa lavadora, mas a maioria não tem.
A secagem é muito importante depois da lavagem, certo? Porque a gente sabe que a umidade, ela também aumenta o risco de proliferação de micro-organismos. Então, sempre que é feito o processo de lavagem, também tem que ser feito o processo de secagem para evitar a umidade, certo? A descontaminação, né, é outro processo de limpeza que ela fica ali entre o meio termo da limpeza e da desinfecção, certo? A descontaminação, ela pode ser feita com uma limpeza normal, só que em vez de você utilizar um detergente mais comum, você vai usar algum detergente enzimático, um detergente mais específico para aquilo. Então, é um detergente que tem uma ação de matar germes muito mais potente. Aí a gente diz que esses que esses detergentes especiais, eles fazem a descontaminação, tá? Então, pode ser utilizado, sim, o detergente enzimático, como também desinfectantes para auxiliar nessa limpeza. Já a desinfecção, que é o processo que a gente faz com os artigos semicríticos, certo? Aí a gente já usa soluções específicas. Eu posso usar os processos químicos, né, na desinfecção, então vou usar aí algumas substâncias, pode-se utilizar o álcool A70, que ficou muito famoso aí, né, na pandemia, pode-se utilizar também o cloro, que aí no nosso dia a dia é comum a gente se referir ao cloro como a água sanitária, o glutaldeído, que é muito utilizado também, compostos fenóicos e ácido peracético. São substâncias que são mais de ambiente hospitalar, né, que são feitas as desinfecções desses produtos, mas que, por exemplo, o álcool a gente já está aprendendo aqui nesse conteúdo de hoje que faz desinfecção. Então, ele não limpa apenas, ele desinfecta mesmo, certo? E além dos processos químicos da utilização desses produtos, é também feito o processo físico com a pasteurizações e com lavadoras termodesinfectadoras, que vão utilizar também o calor, de calor, né, para aumentar mais ainda a eliminação de micro-organismos. Certo? Então, existem níveis de desinfecção, certo? Existe o baixo nível, o médio e o alto nível. No baixo nível, a gente tem a eliminação da maioria das bactérias, mas ainda tem alguns vírus e fungos que não são eliminados, tá? Esse é quando a gente utiliza o hipoclorito de sódio, né? A indicação lá da nutrição, que lembra que pede lá para diluir 1 litro de água com 2, 3 gotinhas de água sanitária. Ou já veio o hipoclorito pronto. É muito comum a gente de saúde entregar para lavar as frutas, as verduras, pronto. Essa é uma desinfecção de baixo nível, onde a gente utiliza lá mais de uso domiciliar nutricional, certo? Já em situações onde a gente está numa unidade básica de saúde, num postinho, numa creche, num asilo, a gente pode utilizar o hipoclorito já com maior concentração, com 1%, porque lá na da nutrição, da limpeza dos alimentos, a gente usa 25%, né? A 0,25%. Aqui a gente já pode usar o A1%, deixar lá por 30 minutos e ele vai conseguir já eliminar bactérias mais resistentes, como as bactérias vegetativas, a maioria dos fungos e vírus também, certo? Já de alto nível, que aí essa a gente utiliza em ambiente hospitalar, é feito preferencialmente com o glutaldeído 2%, e aí esse material vai ficar lá de 20 a 30 minutos para eliminar definitivamente todos os micro-organismos, com exceção de micro-organismos que tenham esporos, tá? Então, na desinfecção, a gente tem a destruição de micro-organismos, mas micro-organismos com alto número de esporos, o esporo é como se fosse um pedacinho do micro-organismo que é muito resistente mesmo, então ele não é destruído de maneira fácil. Para destruir ele, a gente precisa, rodar, penar, como diz o outro. E aí a autodesinfecção, mesmo que de alto nível, ainda deixa esporos, certo? Na desinfecção. Já na esterilização, a gente já tem um processo bem mais completo. Então, vai fazer a limpeza, vai fazer a desinfecção e quando terminar, ainda esteriliza, tá? Então, é um processo mesmo. É um processo que vai destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar esses objetos, inclusive aqueles esporos lá que a gente viu que não sai na desinfecção de alto nível, tá? Aqui vai sair tudo, vírus, bactéria, fungo, dentre outros. E aqui a gente utiliza tanto os agentes químicos como os agentes físicos. Então, o que é mais utilizado são as estufas, acho que você já viu aí, né? Em salão de manicure tem muito, que aí tem que ter cuidado que às vezes tem umas que são desreguladas, não funciona e ela diz que funciona, atenção a isso.
mas nos hospitais são muito comuns as estufas ou autoclave, que é um procedimento mais novo, é um tipo de estufa moderna, né, que vai evitar mais ainda a proliferação de micro-organismos, né? Já se sabe que o autoclave é bem mais superior do que a estufa, certo? A estufa ela vai utilizar um calor mais seco, né? Então o material vai entrar ali naquele local, vai ter uma temperatura muito alta mesmo. Chega a mais de 200, 300, 500 graus e às vezes pode chegar até a muito mais que isso, certo? Já o autoclave também é feito com processos de calor, temperaturas muito altas, mas além disso, o autoclave tem a diferença da questão da pressão, ele também executa uma pressão. Então, aí já são 2 fatores para eliminar definitivamente os micro-organismos. Então, esses, gente, são os processos de limpeza, certo? Então, lembrar aí da limpeza, da desinfecção e da esterilização. E o que são EPIs? Os EPIs são protetores, proteção individual. Então, esse termo que ficou muito comum, muito famosinho nessa pandemia, né? EPI, nada mais significa o E de equipamentos, P de proteção e I individual. O S é só para dizer que são equipamentos, no plural. E aí, nós temos vários. Muito importante que de antemão você saiba que são equipamentos essenciais para o nosso trabalho, precisam estar lá presentes. A gente precisa, sim, criar o hábito de utilizar equipamentos de proteção individual. Quais são eles? Vai depender do tipo de trabalho. A gente tem EPIs, até o pessoal da construção civil, para todo tipo de trabalho tem EPIs. Os nossos grandes amigos, grandes aliados vão ser aí as toucas, os gorros, as máscaras, os aventais, os sapatos adequados. Então, nós aí, profissionais da saúde, geralmente utilizamos isso, né? Aventais, máscaras, óculos, calçados e gorros adequados. Mas também existem os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, que aí são equipamentos que vão sinalizar para mais de uma pessoa, para várias pessoas, alguma situação de perigo, né? Então, aí aqueles avisozinhos de que o piso tá molhado, aquelas faixas lá pintadas em preto e amarelo avisando que ali é um local de perigo para não avançar, os cones, placas que informam que é proibido estacionar, que dão sinalizações. Então, os EPCs nada mais são dos equipamentos de proteção coletiva, do ser coletivo. E vão auxiliar aí o manejo das pessoas no dia a dia delas, evitando acidentes, evitando agravos, tá? Então, nada mais é do que um EPI coletivo, que vai auxiliar na proteção coletiva, não apenas individual. Alguns acidentes de trabalho acontecem, eu queria que ficasse bem claro que acidentes de trabalho são passíveis de notificação, né? O acidente de trabalho, ele vem cada vez mais crescendo aí, e é importante que a gente saiba que algum acidente de trabalho que aconteça, o que acontecer, um corte, uma contaminação com medicamento, algo desse tipo, pare imediatamente o procedimento e já chame alguém para lhe substituir. Se for com alguma substância química ou algum corte, lave bastante a região com água, com sabão, né? Ou com soro fisiológico. Comunique o chefe, alguém que possa vir lá lhe socorrer. Muito importante identificar o paciente, né, que sofreu esse acidente de trabalho, no caso você, e solicitar o consentimento para a realização de teste rápido de várias doenças, né, principalmente se for um acidente de trabalho com algum material perfuro-cortante. Então, o paciente estava lá usando uma agulha ou coletou um sangue, e aí deixaram lá a agulha de fácil acesso, você se fura com aquela agulha, tem que fazer teste para saber se não tinha alguma doença, se transmitiu alguma coisa, certo? Então, muito importante a gente saber que tem que solicitar, sim, o atendimento médico a qualquer acidente, tem que fazer os testes para verificar se houve transmissão de alguma doença e tem que comunicar, né? Uma classificação de comunicação. Hoje, a ficha de repasse para notificação de trabalho, ela deve existir e deve ser, sim, notificado, certo? O patrão aí, se você tiver carteira assinada ou algo desse tipo, vai notificar que ocorreu um acidente de trabalho. Em caso de você precisar se ausentar ou algo do tipo, que for algo mais sério, que eu espero que não aconteça nunca com você. Inclusive, você tem direito aí a benefício, né? A receber aí o valor para ajudar na sua recuperação. Ok, gente? E aí, quanto à medicina do trabalho, geralmente são solicitados vários exames. Então, tem as sorologias, né? Anti-HIV,
anti-hepatite B, hepatite C e dentre outras, dependendo do local em que você vai trabalhar. Certinho? Então, vocês já sabem como funciona o nosso exercíciozinho. Vamos, então, revisar e rever aqui algumas coisas e já adiantar os exercícios aí, né? O que são artigos críticos, gente? E aí, quem lembra? Lembrem-se que os artigos críticos, meu povo, são artigos que são... que tem contato, que são não, na verdade, que tem contato com fluidos biológicos do paciente, com sangue, com a cavidade vascular ali. Então, são materiais que vão ter contato diretamente com a parte interna do corpo do paciente, que vão ter contato aí com as mucosas não íntegras e com o sangue do paciente. Como é feita a limpeza de artigos não críticos? E aí, quem lembra, eu dou um doce. Bora? É com limpeza? É com desinfecção? É com esterilização? Só limpeza, né, gente? Então, é não crítico, só a limpeza resolve. Qual tipo de artigo tem mais risco de contaminação? Com certeza o artigo crítico, né, gente? Bem mais. E o que são EPIs? São equipamentos de proteção individual. Ok, meu povinho. Quero dizer para vocês que nosso próximo encontro vai ser nossa revisão, tá imperdível. Nós trabalhamos muita coisa nesse módulo. Temos muita coisa para revisar, então eu aguardo você. Vem comigo. Boa semana e bons estudos.